Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas. Operação de maravilhas. Ou operação de milagres. Este é o poder sobrenatural de intervir no curso normal da natureza e contrariar as leis, se necessário. O Espírito Santo ele não surgiu agora. Não, mas ele vem atuando ao longo do tempo. Eu acho maravilhoso o seu agir. Caso você não tenha visto, e por que eu estou insistindo nisso? Porque é uma sequência lógica de vídeos. Se porventura você não assistiu os vídeos anteriores, pause esse, por favor. Não deixe de assisti-lo, mas volte para que você entenda e perceba como o Espírito Santo, muitas vezes, ele pode estar agindo através da sua vida e você não sabe. Está querendo agir através de você e você tem pensamentos errados. Não existe diante do Senhor pessoas que são melhores ou piores. Existem aquelas que têm uma aliança com o Senhor e se disponibilizam para ser usados por Ele. Então aqui, operação de milagres, sabe? Eu vi um pastor dizendo que faz sentido a sua categorização, que a operação de milagres são todos os dons que não tem necessariamente a ver com curas. Eu vejo o apóstolo Pedro, usado por Deus no capítulo 9 de Atos, de 36 a 41. Ele é usado na ressurreição ali de Tabita, ou de Dorcas. Ele entrega ela viva para as pessoas daquela comunidade. A Bíblia fala que houve entre eles ali muita alegria. E eles creram pelo que havia acontecido. Jesus ele fala o seguinte para algumas pessoas: se vocês não virem milagres e sinais, vocês não vão crer. E eu fico pensando, será que a nossa vida leva pessoas a crer no Evangelho? Ou será que nós somos apenas nominais? Apenas somos frequentadores de igreja, sem deixar Deus fluir de verdade através de nós? O que será? Mas aqui, operação de milagres, operação de maravilhas, coisas que desafiam a lógica. Jesus, depois de 4 dias, ele libera uma palavra. E essa palavra que ele libera, eu fico tentando entender se vivo, pensa assim, uma pessoa viva, se ela não tiver oxigênio, a partir de 3 minutos ela começa a ter lesões cerebrais. A partir de 5 minutos tem morte cerebral irreversível, dano irreversível, podendo deixar pessoas com sequelas. Agora imagina uma pessoa que estava há 4 dias morta. Do ponto de vista funcional, como estava o cérebro daquela pessoa? Não tinha mais como voltar. Alguém chega a dizer o seguinte, que tinha uma lenda entre eles que quando alguém morria, o corpo dela ficava num plano e a alma dela, o espírito dela subia e ficava pairando durante 3 dias, tentando voltar. E como ele não achava lugar ali, então depois de 3 dias ele ia embora. E Jesus vai no 4º dia ali de propósito e opera esse milagre com uma palavra. E qual era a palavra? Lázaro, saia daí. Lázaro, saia para fora. E fico olhando para mim e falo: Deus, eu preciso crescer, eu preciso abundar nos dons, eu preciso dar vazão, eu preciso ter ousadia. Eu não sei você, meu irmão, mas a Bíblia diz, Jesus falando o seguinte, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12: aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e fará maiores do que essas, porque eu vou para o Pai. Essa obra que eu acabei de narrar para você da ressurreição de mortos, Jesus Cristo fez, e Ele fala: Michael, você vai fazer também porque você crê. Esse dom da fé que nós falamos aqui em um dos vídeos, que isso possa fluir em nós, que isso possa aflorar em nós e nos levar realmente ao nível de realização em Deus. Eu lembro que eu estava decidido em uma das reuniões nossas, em uma clínica, a orar por cura, a orar para que o Espírito Santo viesse a trazer ali uma transformação. E de verdade, eu me posicionei. Então, quando eu estava naquela situação, entenda você, isso foi o maior nível que eu consegui chegar, o maior lugar, sabe, que eu permiti que Deus viesse a me usar. E oro para que eu veja milagres e coisas que ainda
sejam mais transcendentes do que essa. Mas eu lembro que eu vi, quando eu estava posicionado à frente, eu abriria o louvor naquele momento, naquele culto, um frio absurdo, mais frio do que está hoje. E chegou um homem carregado por 2 pessoas, ele foi até a frente. E quando ele foi ali, passou na minha frente, ele virou então para a minha esquerda e sentou-se. E eu lembro que eu estava bem posicionado, naquele dia eu oraria por curas, mas eu não imaginava o tamanho do desafio. E eu lembro que pensamentos começaram a vir à minha mente, imagino que até mesmo pensamentos malignos. Você vai orar mesmo? Você está vendo aquele cara que está ali? Ele não vai levantar. Ele vai ficar daquele jeito. E aí você vai passar vergonha. E eu lembro que aquilo começou a me afetar, sim. É verdade, começou a me afetar. Mas eu falei, eu preciso arriscar, eu preciso fazer alguma coisa. E comecei. E fui, o louvor rolando ali. Em determinado momento eu falei, bom, já que é assim, então eu vou até o final, na minha ousadia. Porque eu quero ver Deus operando. Esse milagre numa pessoa já avançada em idade. E o que eu fiz então ali? Eu falei, olha, nós não somos bons, a gente não veio aqui, saímos de nossa cidade para chegar até a sua cidade, porque nós somos melhores que você. Então o que a gente vai fazer? Vocês mesmos, internos, oram por internos. Vocês vão entrevistar. O que pega para você? Qual que é a sua dor? O que acontece? E sabe? Eu não imaginava como seria exatamente a situação, mas eu falei, você vai orar assim, ó. A pessoa falou que está com dor, vai embora em nome de Jesus. A pessoa falou que está com alguma outra sensação, você vai expulsar isso. A gente vai cantar uma música e vamos voltar para contar testemunhos. E a cena foi muito, muito legal. Porque nós cantamos uma música e eu até pensei, falei, puxa, vamos cantar a segunda. De tanto medo que eu estava ali naquela situação. Mas eu falei, não, era uma música só. Então, paramos e falei, vamos contar o testemunho daquilo que Deus fez. Os testemunhos. E lembro que eu coloquei o microfone assim, e a primeira pessoa que se manifestou foram aqueles 2 homens que estavam levando esse homem paralítico. Eles vieram dizendo o seguinte, aqui ó, esse senhor não conseguia andar, mas agora ele está assim, e começou a mostrar aquilo, e eu fiquei, meu Deus, que algo maravilhoso. E aquele culto, muitas outras pessoas foram também curadas. Perceba você, eu quero que Deus me leve a um nível maior. E existe uma música que foi composta pela Hillsong. Em determinado momento da canção eles falam o seguinte, there must be more than this. Ou seja, eu sei que tem mais que isso. Quando eu descrevo para você um exemplo de operação de milagres, perceba que eu fico muito abaixo. Que eu poderia sim crescer, que eu poderia sim abundar nesse dom. Isso que me alegrou muito. Está muito mais associado e parecido com os dons de curar. Você que assistiu o vídeo sabe do que eu estou dizendo. Mas eu quero viver milagres assim. Eu quero, através do poder do Espírito Santo, intervir no curso normal da natureza. Sabe, eu vejo, em determinado momento ali, Josué levantando os olhos para o céu e falando assim, para sol, para a lua. E a Bíblia fala que para o sol, que para a lua por quase um dia. Para o movimento de rotação, o movimento de translação. Eu olhando um pouquinho mais para as leis de Kepler, as leis planetárias, tenho uma suspeita fortíssima que na verdade o que parou ali foi o universo inteiro. Tudo que roda ali parou por causa da palavra de um homem. A Bíblia fala que o machado flutuou. Ou seja, muitos milagres aconteceram e precisa acontecer no nosso tempo também. Eu creio nisso e estimulo você a falar, Deus, usa a minha vida. Usa a minha vida para que mortos ressuscitem. Usa a minha vida para que, se for o caso, que pare sol e lua, porque não? Deus é o mesmo. Usa a minha vida para que machado flutue. Usa a minha vida para que outros milagres venham a acontecer para a glória do Teu nome. Eu quero isso para a minha vida. Eu quero cada vez mais abundar e fluir nos dons do Espírito Santo. Para quê? Para autopromoção? Não. Para aquilo que for útil. E especialmente para a glória de Deus.